Estamos iniciando a nossa gravação, então nós vamos ver sobre esse tópico. Temos no relatório de estágio, relato de experiência. Em muitos lugares, em muitos relatórios que você for ver, normalmente o relatório já vai acompanhar alguma orientação. E aí você olha a orientação que tem no relatório, e essa orientação para algumas pessoas é suficiente. Então, uma orientação que normalmente segue com os nossos relatórios nesse tópico de relato, você vai relatar a sua experiência que você teve de estágio. Então, vem assim, ó, descreva as atividades que você fez. Então, para algumas pessoas, isso aqui é suficiente. Esqueci o nome, vamos melhorar. Atividades realizadas. Então, você vai simplesmente escrever. Escrever como foi, contar o que foi. E aí você deve ter um registro diário, de alguma forma que você faz. Cada dia que você faz o estágio, o ideal é você ter um registro diário, uma agenda, um diário que a gente chama. E aí você vai descrevendo tudo que fez dia após dia após dia. Eu fiz isso, fiz aquilo, fiz tal coisa, fiz tal coisa. Então tem algumas pessoas que conseguem descrever. Então você vai contando de forma escrita, descrevendo, contando tudinho. E aí às vezes é suficiente. Outra forma que você vai fazer é liste. Relacione ou então liste. Faça uma lista. Ou então você vai fazer um relacionamento dos setores da empresa que você estava ali participando. Professor, eu não consigo saber o que é isso de relacione. É algo que as pessoas têm muitas dúvidas. Como é que eu vou relacionar? Você pode começar de forma mais simples. Liste. Você vai dizer quais os setores tem aquela empresa, quais os setores que você percebeu, que você identificou naquela empresa e você vai colocar. Tem um setor de atendimento, tem um setor de caixa, tem um setor de estoque, tem um setor disso, daquilo. E aí você simplesmente listou, você percebeu, você viu. Aí você relaciona como você vai dar um sentido, ó. Os produtos quando chega assim, vai para tal lugar, faz tal etapa. Mas aí você percebe que às vezes não começa aí, começa na ausência do produto. Então existe uma falta do produto porque vendeu, porque saiu da empresa, e aí você vai fazer um relacionamento. Como é que relaciona isso? Foi percebido, foi identificado os produtos, funcionário, aí você vai ter um funcionário responsável para fazer isso. Então, em alguns casos, não tem uma pessoa específica, é a maioria simplesmente sinaliza e indica. Aí tem alguém responsável por organizar os pedidos. E aí você vai seguindo. Quando acontecem as vendas, como é que acontece a gestão de registro dessas vendas? Quando os produtos chegam? E assim você vai identificando os setores e indicando como um setor se relaciona com o outro, quando um setor acontece, quando a ação, e aí você vai, cada situação e cada caso é um caso, e aí você vai percebendo, identificando coisas que vai acontecendo ali na empresa e você vai mostrar no seu relatório essa disposição de setores que a empresa tem. Então, tá ali mostrando que teve isso, que teve aquilo e tal. É uma tentativa. Algumas pessoas têm facilidade em fazer isso, tem pessoas que não. Então, se você consegue entender bem isso, dá simplesmente para você fazer e conseguir dar conta de tudo. Vamos a um outro item, terceiro. Relacione as suas aprendizagens. Isto é, uma relação entre teoria e a prática. Como isso se relaciona? Você passou ali no nome. Vamos mudar aqui, arrumar melhor. Teoria e prática. Como é que eu oriento melhor para você fazer isso? Você vai fazer o tópico anterior. Quando você faz o tópico anterior, essas informações de antes, você fez a questão prática, você trouxe as informações sobre o que você fez na prática. Então você vai pensar o que foi que teve na teoria. De onde veio essa teoria? Então essa teoria veio das salas de aula, das aulas teóricas que você teve. Então, uma forma
simples, direta e objetiva de você fazer é você dizer tal atividade foi estudado, ou foi visto, ou foi mencionado na disciplina tal. E aí você fala o nome, escreve lá o nome da disciplina. Outra forma de você dizer é que é o ideal ser um pouco mais abrangente. Na disciplina tal é estudado, ou foi estudado alguns tópicos, ou alguns assuntos, ou alguns temas que é sobre, sei lá, por exemplo, organização. Então, dentro dessa organização, temos uma forma de sequenciar as coisas, e na prática, no caso, na experiência vivida, fizemos algo similar ou parecido, e aí achei interessante isso, aquilo, tal. Então, você pode contar um contexto, tanto de começando da teoria, tanto começando da prática, e você faz esse relacionamento. É importante ele aparecer de alguma forma, da forma que você consiga fazer. Então, muitos alunos o que simplesmente fazem é dizer o nome da disciplina, indicando alguma atividade. E aí você tenta, o ideal é você fazer um contexto, contextualizar, esclarecer melhor como a teoria fala sobre aquilo e fala como foi feito aquela atividade ou aquela ação. Uma outra coisa que dá para você fazer, ou melhor, que é para ser feito, escrever as relações interpessoais que aconteceu lá. E aí você tenta dizer como é que foi. Quando chegou, foi bem recebido. Depois de uma semana, não foi com a cara de alguns. As pessoas trabalham sempre alegres, as pessoas trabalham sempre tristes. Geralmente a gente não vai contar aqui coisas muito particulares, que não é o ideal. Mas nem tudo é exatamente teoria, nem tudo é somente tópico. Então há algumas coisas que se convive, que se vivencia e que é interessante a gente sinalizar. O que é bastante relativo é o início, por exemplo. Quando o aluno está iniciando o estágio, é normal ter algum tipo de contato. É como esse contato? Esse contato é de estranhamento, é de novidade. É bom você descrever. Quando eu estava começando, as pessoas conseguiram me orientar com facilidade, foi tranquilo. Ou então as pessoas estavam orientando e eu não estava conseguindo aprender muito bem. Aí só depois de um tempo, não tem jeito. Então você vai sinalizar como foi essa relação entre pessoas vivenciado ali no estágio. Eu vou trocar de tela aqui para confirmar se está realmente gravando. Sim, a gravação está indo, então vamos continuar. O outro item é indicar as dificuldades que teve. Alguns alunos falam assim: não tive nenhuma dificuldade, não, foi tudo normal, foi tudo interessante. Não é exatamente assim, porque a gente entende, a gente percebe que quando você começou o estágio, quando você está começando, você não sabe de tudo. E você está lá, pelo menos na esperança de aprender. Então, para você aprender, houve sempre o que se espera, o que muita gente indica, que há alguma dificuldade. Ou então a gente às vezes considera assim, a dificuldade que teve foi a dificuldade normal. Mas mesmo essa dificuldade normal é interessante a gente escrever, é interessante a gente contar. Por exemplo mesmo, a minha dificuldade foi o horário. O horário comum, o horário comercial começa às 8 horas da manhã, mas o meu horário de estágio tinha que ser 7 horas, tinha que ser 7h30, ou coisas parecidas. Eu frequentava a escola no turno da tarde, era tal horário. Lá durante o estágio o horário é diferente, aí eu precisei mudar minha rotina. E aí outras coisas que podem estar surgindo por aí. Algo que a gente percebe muito é a dificuldade com tecnologia. Então, quando alguém passou para você fazer algo no computador, como foi? Porque às vezes as pessoas usam o celular, utilizam alguns aplicativos pontuais, e aí no trabalho usa-se mais computador. Ou então, mesmo a pessoa que tem habilidade em lidar com o computador, lá no momento do estágio, para além do computador havia um sistema específico, uma forma de usar ou de trabalhar aquilo ali. E aí você vai sinalizar. Isso é somente um exemplo, tem várias outras situações que pode ter acontecido com você, você tenta escrever ali. Não precisa contar todas, não precisa dizer tudo, todos os detalhes, mas ao menos uma situação é interessante tentar
indicar e sinalizar no relatório. Vamos seguir. Aí, dito e passado essa situação de exemplos, essas orientações, eu trouxe aqui um texto para ajudar a gente a entender e compreender melhor como é que a gente pode fazer esse processo de relato de experiência. A gente aqui pode pensar que o relato pode não ser exatamente para um relatório de estágio, ele pode ser também para qualquer uma outra situação, qualquer um outro relatório, qualquer um outro trabalho de estudo que você possa fazer. Então, é uma orientação generalizada que não deixa de ter relação. Então, nós vamos ver. Vamos fazer a nossa leitura. Olha só, vamos considerar aqui a área da saúde. Não é nossa área, mas não tem problema a gente ler um texto sobre a questão da saúde. Imagino eu que não interfere em nada disso. Então, na área da saúde, um curso de enfermagem. É comum que o estudante precise produzir um relato de experiência, assim como qualquer um outro curso, qualquer um outro ambiente escolar, principalmente acadêmico, que é de faculdade, ou na nossa escola mesmo, a gente precisa relatar algo por escrito, coisa assim. O relato de experiência também, em alguns lugares, também é chamado de relato de caso. Isso não é somente uma forma de falar. Esse tipo de produção, essa forma de escrever um texto, vai tentar apresentar, então, o que é que tem no texto, como nós fizemos, o jeito que a gente fez para lidar, que é para conviver com aquilo ali, numa situação e como aconteceu as suas mudanças. Então, num relato de experiência, o que, que a gente faz? Nós vamos detalhar, nós vamos descrever, a melhor forma de indicar é a descrição, nós vamos descrever as situações que aconteceram. Então, você pode indicar uma situação que você fez ou uma situação que você viu. Apenas por observação, você ver coisas, que você tem uma carga horária lá durante o estágio, e aí, se você viu, você vai descrever, você vai contar, você vai refletir. Então, é qualquer uma situação, e assim vamos seguir. Vamos começar nosso parágrafo. Os estudantes elaboram um relato de experiência a pedido dos professores. Aí é muito comum os professores pedirem, e assim segue a nossa orientação simples de estágio. Tem um estágio, nós vamos fazer um relatório porque precisamos fazer desse relatório de estágio. Existe uma orientação, etc, etc, que é para ser feito isso. Então, pedido pelos professores, pedido pelas escolas, e aqui, no caso aqui do texto, é utilizado para partilha de experiência. Então, publica-se em eventos, em feiras, em seminários que acontecem por aí, mas no nosso caso aqui, a nossa situação é para o estágio. Então, o relatório nós vamos fazer para estágio. Então, no caso desse relato, o desafio, então, é fazer a descrição daquilo que você viveu. E não é só você dizer assim, eu vivi. Hoje é domingo, acordei de manhã, tomei banho, fui lá, abri a porta, esperei a pessoa, aí depois choveu, depois fez sol, aí depois o relógio do meio-dia. Não é somente você descrever de forma aleatória. É algo que seja relativamente relevante sobre a área que você está estudando. Então, se você está estudando gestão, percebemos que ao abrir o negócio sempre acontece um atraso de 20 minutos. Então, você pode contribuir com a reflexão e trazer isso. Agora, se você diz assim, eu me atrasei, e você entende que esse atraso não tem nenhuma relevância, não precisa você descrever isso todas as vezes. Então, é uma forma de descrever, mas também não é para descrever 100% tudo. Você vai identificar os pontos que fazem sentido, por assim dizer. E aí, aqui, ó, para a área. E aí você vai buscar coisas que tenham relação com aquilo que você está estudando, ou seja, com o seu curso. O objetivo de fazermos isso é que a gente tenha uma contribuição para outros saberes. Isso aqui é bastante subjetivo, mas o que a gente quer realmente é um documento que consiga identificar e perceber coisas que o aluno realmente aprendeu, para percebermos
como essa experiência fez sentido ou não. Então, se a gente tiver, talvez, de alguns anos, sempre somando relatórios que os alunos indicam não fazer sentido, então isso se torna algo para a gente pensar e ver o que fazer. Mas o que se espera é que o aluno esteja aprendendo algo no estágio e o objetivo, a ideia e tal, é promover uma reflexão por parte do aluno acerca daquelas atividades que ele está fazendo ali no estágio. Então, acreditamos que a construção do relatório é principalmente para isso. Então, é algo que é interessante as pessoas fazerem o relatório durante o estágio, não deixar para fazer o relatório depois. O relatório durante vai nos ajudar a também compreender nosso dia a dia de estágio, as coisas que nós estamos fazendo. Vamos seguir nosso texto. Aqui ele traz um exemplo. Embora não seja uma fonte de estudo, uma fonte trabalhada por pesquisadores, o relato de experiência tem sua importância dentro dos estudos. Então, aqui a gente tem um caso. Publicação de AIDS, tarará, tarará, ao sarcoma de Kaposi, foi um exemplo. Havia um formato de relato de experiência. É claro que aqui é um ponto único, mas o que a gente está tentando mostrar aqui é a relevância de relatar. Não é exatamente o caso do estágio. Não é a questão de você relatar uma situação para oferecer uma contribuição para, no caso, eventos científicos, eventos que se façam de estudo. Nosso objetivo é construir uma reflexão acerca das atividades que foram feitas. Então, aqui ele vem perguntando o que é esse relato de experiência. Então, o que é esse relato de experiência? Antes dele dizer o que é, ele diz sua finalidade. A finalidade é descrever. O relato de experiência é descrever. É uma das palavras que eu venho sempre repetindo aqui. Descrever o quê? Uma experiência que o aluno viveu e que pode contribuir. A gente não determina, a gente espera que contribua para a sua construção do seu conhecimento, do conhecimento do aluno, naquela área do seu curso que você está estudando. Estudando e possivelmente você vai trabalhar. Então, relato de experiência tem essa finalidade, descrever algo que você viveu ali. Então vamos seguir. A nossa vivência, aqui, a vivência é sempre descrita com bastante detalhes e também contextualizado. A gente contextualizar, mostrar como uma situação se relaciona com outra e como algo faz sentido. Como o conhecimento teórico pode fazer sentido, como o conhecimento prático também pode fazer sentido, ou não, você vai sempre contextualizando. Essa é a parte interessante que a gente sempre busca, a contextualização. Vamos seguir nosso caso. O nosso relato de caso não precisa, de fato, abordar apenas coisas positivas. Aí tem gente que fala assim, eu vou escrever somente coisas lindas. Não é preferível ou excepcionalmente desejado você colocar só coisas boas, que fica parecendo uma novela mexicana. Ele fala que, pelo contrário, não é só positivo. É atrativo que a gente mostre de forma objetiva as dificuldades que foram enfrentadas. E quando você tem dificuldades, naquele caso, você possivelmente você vai tentar superar. Então, é interessante você mostrar como isso aconteceu, de que maneira você chegou lá. Então, e as formas, os métodos, como você encontrou uma forma de resolver os problemas. Porque a gente não tem o hábito, por exemplo, os alunos não têm o hábito de ler um relatório antes de fazer o estágio. Seria algo interessante a se fazer. O aluno pesquisar um relatório, encontrar um relatório, ter acesso a alguma informação, fazer a leitura para depois fazer o estágio. A gente não tem esse hábito. Uma coisa também que é interessante é pesquisar vídeos, relatos de alunos que já fizeram estágio e contar como foi. Mas o que a gente vê na maioria é não acontecer isso. Então, essas considerações que nós vamos fazer, a nossa descrição, deve, de algum jeito, contribuir com o trabalho
de outras pessoas. No caso aqui do texto, está voltado para a área de estudo e conhecimento. No nosso caso, a ideia não é contribuir com o trabalho de pesquisadores, mas sim contribuir para que o aluno consiga construir uma reflexão daquela experiência que teve. Então, a gente vem agora para algumas características que aparecem no relato, ou que deve aparecer, ou que seja interessante aparecer. Quando a gente fala assim, estamos aqui estudando como fazer esse relato. Você precisa fazer tudo, absolutamente tudo que a gente está vendo aqui? Não, a ideia não é essa. A ideia não é que, meu Deus, eu tenho 1000 coisas para fazer, isso não é possível, isso é impossível, não. A ideia é que você assista essas informações, tenha acesso a essas orientações e você escolha aquilo que você tem mais facilidade em fazer, aquilo que você consegue e você vai fazendo. Você vai fazendo aquilo que você sabe, aquilo que você consegue, e você vai tentando alguma outra coisa para que seu material, seu texto, ele consiga render, ele consiga crescer, ele consiga ter um conteúdo mais amplo. As pessoas se preocupam assim, meu texto tem que ficar enorme? Não, o objetivo não é o texto ficar enorme ou o texto ficar grande. Então, o objetivo é ter conteúdo. Então, você pega essas informações que tem aqui e você vai fazer o esforço de você construir o seu texto. É para você dar conta de tudo? Não, não é para você dar conta de tudo. É para lhe ajudar você fazer seu material. Então, use principalmente aquilo que você tiver facilidade. E o professor que corrige o relatório é quem vai dizer se é suficiente ou não. Então, você utiliza isso aqui, pega essas informações e tenta construir seu material. Vamos às características. Características do relatório. Esse relatório, de relato de experiência sobre esse tópico, vai reunir aquelas coisas que fazem sentido para o curso. Esse é algo que o professor que vai estar corrigindo o relatório, ele vai buscar. De tudo que você disser e escrever ali, quais as coisas que tem dentro desse curso que você está fazendo? Então você vai pegar e observar, aconteceu tal coisa, aconteceu aquele detalhe ali, eu notei que viu tal coisa. Então você vai lá e escreve, olha, lá foi assim, aconteceu de tal jeito. E aí você traz isso para o relatório. Você deve fazer reflexões. No caso, principalmente de estágio, é que o professor mais busca que você consiga indicar no seu relatório uma reflexão sobre uma realidade. Aqui algo muito interessante. Você vê algo, uma situação, você não pode identificar o nome das pessoas, você conta a situação e aí você constrói uma reflexão. Achei interessante, não achei interessante, gostei, não gostei. No meu ponto de vista, diz tal coisa. E aí você acha por aí, você faz uma pesquisazinha. Em tal situação, a gente vê isso, vê aquilo. É importante isso, não é aquilo. Assim e assim sucessivamente. Por exemplo, a empresa faz um excelente gerenciamento e controle do estoque. No entanto, porém, todavia, blá, 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 aconteceu que no domingo o estoque estava vazio. Então você constrói essa reflexão. Ou se não é essa coisa extrema. O cliente chegou na loja, no estabelecimento, pediu determinado produto e não tem. Poxa vida, não tem. Uma empresa que tem tanta experiência de trabalho não tem aquele produto. Então você pode construir uma reflexão sobre essa situação. E aqui, ó, os alunos não gostam de fazer. Buscar o amparo teórico. Muitos alunos não gostam de fazer isso. Tem uma situação lá no trabalho, jornada de trabalho de funcionários. É feito uma articulação, eu vejo em muitos relatórios isso, é feita uma articulação para que o horário de meio-dia, o intervalo de almoço, o estabelecimento não fique fechado. Então, como é que organiza isso? Esse organizar gera dúvida, gera briga, não sei o que, etc, etc. O que é que diz a teoria? Você pode fazer uma pesquisazinha para ajudar. O que é que diz na teoria? Sobre o atendimento do cliente, aconteceu tal situação. O que é que diz na teoria? Foi feito, a gente está vendo que está sendo feito lá a organização de produtos.
organização disso, desorganização, as situações que você vai vendo. Busca algo teórico, busca algum texto que traga aquilo, algum material na teoria para lhe ajudar nessa reflexão. E aí, é claro, você vai fazer o quê? Citações. Faça citações indiretas e faça a organização da citação, aquela identificação simples. Pesquise e aprenda como é que faz uma citação. Você faz e vai lá e monta na referência, organiza a referência. Eu vejo vários alunos, professor, eu fiz o relatório de estágio e não pesquisei nada, não tenho nada teórico. Aí é o professor que vai dizer, a depender de cada caso, situação, se isso está bom ou não. Então é interessante que o aluno que esteja formando um curso, esteja concluindo um curso, ele saiba fazer algo mínimo dessa teoria, que é fazer uma pesquisa de uma fonte confiável, fazer uma citação, seja ela direta ou indireta, no caso da direta, curta ou longa, fazer a identificação dessa citação e trazer essa citação na referência do trabalho. No nosso caso, a gente não exige muito isso, porque não temos muito viés acadêmico, mas em outras escolas, em outros espaços, em outras experiências futuras, vocês vão precisar disso, vocês vão aprender isso. E é algo simples, não é algo complicado. Então vamos seguir. Outro tópico da característica. A contextualização. Não é bonito, nem mesmo quando as pessoas falam, dizer coisas sem contexto. Se você fala assim, ai, hoje eu estou com fome e também está chovendo. Qual o sentido disso? Você está com fome e está chovendo? Não tem nada a ver. Então é interessante que você faça um contexto. Tudo que você traga, tudo que a gente fala, que a gente diz, faz mais sentido trazer um contexto. Porque quando você não traz um contexto, a pessoa que está recebendo aquilo ali, a pessoa que está lendo, ela fica imaginando, especulando coisas do jeito que está na cabeça dela. A gente vai imaginar que quem disse isso é uma pessoa doida, dizer que está com fome e está chovendo. A gente não consegue imaginar nada, fica cheio de hipóteses. Mas se você dissesse assim, parece que vai chover e eu estou com muita fome. Para eu conseguir comer, eu tenho que estar em casa e eu não consigo chegar em casa porque vai chover. Talvez você tenha um contexto. E assim é com tudo. A gente tenta contextualizar para trazer sentido. A linguagem é o jeito que a gente escreve. Linguagem objetiva. Como é isso? É a gente não ficar enrolando demais. É para a gente contextualizar? É. Mas se a gente ficar enrolando demais, fica ruim. A ideia não é você enrolar. A pessoa que está lendo aquilo ali que você escreveu também é um ser humano e também vai entender que você está enrolando. A ideia não é enrolar, a ideia é que você traga a contribuição, não fique enrolando, não fique fingindo, ninguém gosta de fingimento. Aqui a gente tem o que, ó? Impessoalidade. O que é impessoalidade? Meu Deus, eu nunca ouvi falar esse nome. Impessoalidade é a gente não falar de um jeito muito íntimo. Aí às vezes a orientação vai assim, fale sempre na terceira pessoa, que você falando na terceira pessoa ajuda a você construir esse texto da impessoalidade. A impessoalidade assim, a gente identifica, a gente sente, a gente percebe quando você consegue ali construir um elemento teórico, um elemento prático e uma contextualização. Quando você faz isso tudo, a gente sente a impessoalidade. Então, se você falar assim, eu tal, eu fiz isso, o ideal é que você fale na terceira pessoa. Nesse caso, o que a gente espera, o que a gente vê, foi visto e tal, de uma forma que não seja você falando para dentro, falando de você, falando eu. Mas também não é uma regra. Não é que você não pode falar de eu. Em alguns casos, também é interessante você falar na primeira pessoa, não é um impedimento, porque é um relato de experiência. É algo que você viveu. Então, isso a gente aprende mais na experiência. Quando vamos construindo o texto, nós vamos ganhando essa experiência, aprendendo a construir essa impessoalidade que eu chamo de uma transversalidade da construção textual. A gente tenta, a gente faz o esforço
mas só vamos aprender mais depois que a gente tiver uma certa experiência. E aqui aparece outra coisa bastante interessante, ó, seriedade. A gente também sente. A pessoa que vai ler seu texto é uma pessoa. Ela vai identificar que toda a forma que você está escrevendo ali tem um certo exagero, algo que parece mentiroso, como se você estivesse fingindo, como se você estivesse brincando. Então, o ideal é que você mostre uma seriedade, não uma seriedade robusta, é uma seriedade realista, algo que você fez uma tentativa de aprender, fez um esforço de tentar compreensão, tentar dar sentido, algo teórico e prático. Então, quando a gente tem algo prático e a gente vai estudar teoria, geralmente é algo que ajuda bastante, porque você usa a teoria para ajudar você na prática. Então, a seriedade ela aparece bastante assim. Então, tente ser de uma forma que não demonstre falsidade no seu texto. Vamos seguir nosso material. Eu vou separar isso aqui para ficar melhor para nós. Como fazer, então, o relato de experiência? Como é que vamos fazer? O relato de experiência, então, deve seguir uma estrutura. É uma estrutura de trabalho. Como é essa estrutura? Normalmente, em alguns casos, no nosso caso, o professor disponibiliza um arquivo matriz que é essa estrutura. Nos casos ou nos momentos que o professor não tiver essa estrutura ou não disponibilizar, também é a oportunidade de você aprender e fazer a tentativa de montar essa estrutura, que é como a gente faz ali aquele arquivo de texto, organizando a sua estrutura de trabalho. A formatação é algo importante. Eu recebo vários trabalhos com a formatação completamente aleatória. Muitas vezes eu tenho que fazer a formatação para tentar facilitar um pouco. E também sei que muitos alunos tentam construir o texto no celular e o celular não conseguimos ter uma visualização muito boa ou muito clara da formatação. Então é interessante que você, depois que tiver um volume legal de texto, procure um computador, algo que tenha uma tela maior, para você conseguir organizar a formatação e seguir a formatação padrão. Ou você pesquisa, isso normalmente a gente aprende durante o curso que a gente está estudando, ou então é dada essa orientação e você faz essa formatação de acordo com aquilo que é pedido. Então, essa formatação vai facilitar a compreensão da pessoa que vai ler o seu relatório. O ideal é isso, o que se espera é isso. Uma formatação ruim no trabalho, a pessoa que vai ler não consegue entender nada, fica muito confuso, atrapalha bastante. Então, não é isso que a gente quer. Então, vamos nessa. Vamos escolher algo que seja significativo. O nosso o primeiro passo que devemos pensar acerca do relato é escrever um relato de acordo, um relato de caso. Não é de acordo, é escolher algo bom. Pronto, ele está dando aqui uma abordagem inicial. O que isso quer dizer? Algo que foi vivido e que isso gerou, que isso produziu, algo que você aprendeu. Pronto. Aqui veio outra coisa boa. Como é que a gente escolhe as coisas importantes? É algo que produz uma coisa que você aprendeu. O que eu não sabia? Achei interessante isso achei bom. Então eu aprendi. Você vai lá e escreve, contextualiza, conta o caso teórico, conta o caso prático. Vamos seguir. Esse episódio, essa escolha que você fez, pode estar relacionado a coisa que você estudou no seu curso, ou então pode estar relacionado a coisas do mundo do trabalho, as coisas que acontecem aí na vida das pessoas no dia a dia, independente daquilo que trabalha na escola. Pode ter algo bastante interessante. E aí vamos seguir. Primeiro exemplo. Aqui é um exemplo de uma escolha de alguma vivência.
Durante o estágio, onde foi esse estágio? Na unidade básica de saúde, o professor pediu para o aluno que fazia o curso de enfermagem fazer uma sala de espera com os usuários da unidade básica de saúde. Então foi isso que o professor fez. Pediu para o aluno organizar uma sala ali. É como se fosse uma fila, não é uma fila, é uma sala de espera, onde as pessoas espera-se que esteja mais acomodado do que a fila que a gente fica em pé. Então, o estudante, o aluno, optou, escolheu fazer uma roda de conversa. As pessoas estavam ali, então ele escolheu fazer uma roda de conversa, que é pedir para as pessoas conversarem e socializarem. E aí essa conversa tinha, alguém orientou, o aluno orientou, que a conversa era para sobre um tema, e o tema era a prevenção das doenças. Ao invés de ficar na fila criando briga, reclamando, aproveitou o tempo para construir um debate sobre prevenção de doenças, doenças essas do coração, das veias e blá blá blá, cardiovasculares. Essa experiência, então, foi o tema do aluno para o seu relato de experiência. Aí está um exemplo, o primeiro exemplo. Foi algo que aconteceu, que o aluno achou bastante interessante na discussão e assim ele escreveu bastante, foi algo muito interessante no relatório dele. Exemplo outro, 2. O aluno, também desse curso de enfermagem, foi monitor. O que é monitor? Eu sei e não sei, vamos pesquisar, procura saber o que é monitor. Então, esse aluno foi monitor na disciplina tal. Vamos pesquisar o que é monitor. Esse aluno foi monitor na disciplina tal. Essa vivência, então, que o aluno viveu essa experiência de monitor dentro da própria escola, pode ser o seu principal assunto do relato que ele vai fazer de experiência. É outra situação. Exemplo 3. Quando o aluno, então, fez o estágio, este foi num hospital. Eu tenho alguns alunos que fizeram estágio no hospital, aí a gente fala assim, estágio no hospital é somente enfermagem, não, existem outras áreas também no hospital, existe gestão, existe organização e várias outras áreas por aí. Então, podemos fazer também o estágio no hospital. Então, o estudante dessa matéria aí, desse curso, conseguiu, então, o que ele teve a oportunidade de integrar as equipes de forma, isso aqui, ó, multidisciplinar. Ele conseguiu integrar a equipe de várias áreas e conseguiu, então, construir uma discussão sobre determinado paciente. Essa experiência, que foi uma contribuição de vários profissionais, então ele conseguiu fazer o relato dele sobre isso, porque ele achou interessante trazer vários pontos de vista de várias áreas, de várias formações, para uma única conversa. Vamos seguir nosso caso. Descreva como foi a sua experiência. O que você gostaria de contar sobre o que você viveu? O que foi o seu aprendizado? O que foi que você aprendeu? Quais são os desafios que você encontrou durante o fazer do estágio? Então, aqui tem umas perguntas que, se você ir tentando responder, vai lhe ajudar a fazer o texto. Se isso for bom para você, tem que fazer. O que foi que você mais gostou e o que você não gostou? O que foi que você não gostou? Conta pra gente, que a gente quer ler o texto. Responda então a essas perguntas e aí então você vai conseguir fazer uma boa descrição de seu relato de experiência. Se isso for bom para você, é algo que você pode tentar fazendo isso. Vamos nessa. Relacione aquilo que você viveu com a teoria. Isso aqui significa isso, com a teoria. Visite, então, que é fazer pesquisa, visite. Agora vá para um lugar que faça sentido.
Não vá para um site, não vá para uma página que você só tem coisas que não fazem sentido, pessoas que falaram algo que não sabe nem o que está dizendo. Então, pesquise numa biblioteca que faz sentido. Aqui nós temos alguns exemplos. Essa aqui, ó, Escilo. É uma disponibilização de materiais virtual eletrônico. Você procura o site e lá tem vários materiais que tem registros muito bons, confiáveis, algo que você pode ler e usar no seu trabalho. Aqui também é um outro exemplo, e existem muitos outros. Você pode pesquisar outros, não tem nenhum problema, desde que tenha aquele registro acadêmico, que seja uma fonte confiável, o produto pode ser bom para você trabalhar. E aí você pode também usar artigos acadêmicos que já foram disponibilizados por aí por várias pessoas sobre o assunto que você quer discutir. Seja teórico, seja prático. Você escolhe o assunto e construa essa discussão a partir daí. Essa leitura que você vai fazer, acadêmica, vai lhe ajudar, isso aqui ajudar, vai ajudar você a refletir sobre as coisas que você quer indicar e sinalizar. Então você vai pegar algo teórico para você conseguir conversar aquilo que você viveu na sua prática. Vamos seguir. Ao longo do nosso texto, o que é que a gente vai fazer? Relacionar, de novo, as coisas que você viveu com as concepções, com os conceitos, os conceitos fundamentais. É algo que eu sinto falta quando eu corrijo os relatórios. Os alunos não falam assim, eu pego vários relatórios de ADM, por exemplo. Existe um cara que os alunos sempre reclamam, meu Deus, falam tanto de Taylor. Qual foi o conceito que Taylor contribuiu? Qual foi o conceito que Taylor falava? O que eram as coisas que Taylor dizia? Primeiro período de Taylor, segundo período de Taylor. Será que não tem nada dali que aconteceu no estágio? Faça isso. Você estudou isso nas disciplinas. Pegue esse material, pesquise esse material e bote algo com aquilo que você viveu. Seguimos nosso texto. O texto que você vai pesquisar, a literatura, vai oferecer para você a justificação. Ele vai justificar as coisas que você está fazendo na sua prática. E aí você vai conseguir construir boas explicações para as ações que foram feitas durante aquilo que aconteceu lá no seu estágio. O povo não gosta muito de fazer esse trabalho, mas é algo muito interessante quando vem no relatório. Vamos pegar aqui um exemplo. Alguns artigos, que não são poucos, são vários, fala sobre o quê? A importância de uma sala de espera como estratégia de educar acerca da saúde. Um hospital que pode ser usado para justificar as suas ações é o artigo. Um hospital não, um material. Então vamos de novo. Eu vou Ctrl Z aqui para a gente se organizar de novo. Olha só. Um material que pode ser usado para justificar as suas coisas é o seguinte artigo. Aí ele aparece aqui aspas, ele está citando. Aqui é o título. Ações de promoção de saúde em sala de espera. Contribuições da psicologia. Esse trabalho, então, foi escrito por duas pesquisadoras. Aqui já é o que você está dizendo. Esse trabalho foi escrito por duas pesquisadoras da escola tal e foi disponibilizado para o público, isto é, publicado em que lugar? Na revista tal. Então, a pessoa que quiser ler isso, procure essa revista, procure esse artigo e vai encontrar. Vamos para outro exemplo. Alguns estudos vai discutir a importância da monitoria na formação da pessoa, na formação do profissional
sobre a saúde. Como é o caso, então, de qual artigo? Contribuição da monitoria acadêmica para o processo de ensino-aprendizagem nas faculdades do curso de enfermagem. Isso foi disponibilizado onde? Nessa revista, Revista Brasileira. Tá aí algo simples de fazer e que é interessante vir no relatório. Não é difícil fazer isso. Existem também muitas publicações que vai falar sobre as coisas positivas das reuniões de equipe com vários profissionais. Se você notar, isso aqui está assimilando com os exemplos que a gente vimos antes. O seguinte artigo, qual é o artigo? A educação interprofissional e a prática do trabalho na atenção primária à saúde. Foi disponibilizado, publicado onde? Na revista da Escola de Enfermagem. Pode fazer parte da sua base teórica, que é as coisas teóricas que você vai pesquisar e buscar para lhe ajudar. Tá bom? Foco nisso. Quando a gente constrói esse aporte teórico, podemos ir além de apenas um artigo. Podemos colocar vários autores para a gente construir uma comunicação, um diálogo, uma contribuição. Agora, também você não deve exagerar, porque se exagerar pode ficar bastante confuso. Então, faça isso utilizando as citações em conformidade com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Foi aquilo que eu falei, como é que faz citação direta, como é que faz a indireta. Vá lá, pesquise, aprenda e você vai conseguir fazer com facilidade. Vamos seguir aqui o nosso material. Em síntese, ou seja, em resumo, de forma simples, o relato de experiência que você vai fazer, ele é um texto que vai descrever com bastante precisão, ou seja, com vários detalhes, uma determinada situação ou várias situações, que é o tempo que você está fazendo o estágio, que vai também ou pode contribuir com a área que você está estudando, com o seu campo de atuação. O fato estudado, que é o seu relato, sua experiência, é descrito de forma detalhada e objetiva. Você vai construir o sentido. Além do que, conta com o que? Aporte teórico. Conta com uma contribuição de textos na teoria. Para a gente conseguir finalizar, você deve seguir as orientações que são feitas para escrita de texto. Nos momentos que for preciso, você deve ler modelos. Modelos, do meu ponto de vista, costuma atrapalhar, mas tem gente que pega um modelo e consegue se dar bem. Então, o que der certo para você, faça. Então, leia algum modelo do relato de experiência. É uma situação da sua área, pois assim vai ficar mais fácil compreender a estrutura, aqui ó, a estrutura, às vezes o professor disponibiliza a estrutura desse tipo de trabalho. E você também deve lembrar, ou seja, se preocupar com a formatação, que é algo que a gente já viu isso aqui antes do conteúdo. Você deve organizar o conteúdo, mantendo aquilo que a ABNT faz, aquilo que a ABNT orienta e indica. Concluímos aí o nosso material sobre relato de experiência e eu espero que você tenha conseguido aproveitar essas orientações. Repetindo e relembrando, você vai fazer tudo que nós vimos aqui, não é essa a ideia. A ideia é você ter várias opções e você fazer a tentativa daquilo que você consegue, daquilo que você considera fácil. Quando você conseguir uma coisa, tente conseguir outra, e somente a professora que está corrigindo, que vai corrigir seu relatório e seu relato de experiência, que vai dizer se está bom, se tem que acrescentar mais coisas e etc.
Eu tentei trazer aqui várias orientações. Não precisa você fazer tudo. Tente aproveitar da sua forma e aí tente construir o seu relato de experiência.